Provérbios capítulo 12, versículo de número 17. A testemunha fiel dá testemunhos honestos, mas a testemunha falsa conta mentiras. Nesse episódio de hoje, da série Fidelidade, eu quero falar com você algo que tem me chamado muita atenção nesses dias. Eu quero retratar para você nesse episódio de hoje sobre quem nós somos diante das pessoas com qual nós convivemos e diante da nossa sociedade. O capítulo 12 de Provérbios, Salomão vai relatar, ele já começa no versículo 1 dizendo que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, em algumas traduções vai dizer que é burro, que é insensato, que é infiel. E quando nós falamos de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade a nosso próximo, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós temos fé e cremos, a nossa fidelidade, como Deus vai relatar, é ser fiel em tudo. Aí você vai me dizer, mas Fabiano, como que a gente vai ser fiel em tudo? Nós temos que ser fiel naquilo que Deus nos confiou, naquilo que Deus se propôs à nossa vida, aquilo que nós propomos a fazer para Deus. Vamos ver uma história no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, que não é muito diferente do que acontece com nossos dias. Nós vamos ver lá no capítulo 6, a partir do versículo 8 deste livro, a história de Estevão. Eu amo a história de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, homem cheio do Espírito Santo, pregava com autoridade, com poder, e o modo que isso causou-lhe a ele alguns transtornos na sua vida. No livro de Atos vai dizer que Estevão, cheio da graça, do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Mas a palavra da Bíblia vai dizer que se levantaram alguns contra ele, do Sinédrio, dos libertos, os sirineus, dos alexandrios, da Sicília e Ásia. Aí eu quero tentar que aquilo que nós lemos, que a testemunha falsa, a testemunha infiel, ela conta mentiras. E nós sabemos também que a palavra do crente, ela é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna, está lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 33. E se nós estamos falando de fidelidade, se nós estamos falando de princípios, nós estamos falando disso. Como que eu digo ser fiel a Deus? Como eu digo ser fiel ao meu que amo a Deus, se eu não consigo ser fiel e nem amar ao meu próximo que vejo? Às vezes motivado por inveja, às vezes motivado por ganância, e nós vemos que cometemos atrocidades e tornamos infiéis por causa da infidelidade a Deus. Porque o que Estevão estava fazendo era algo concernente à obra do Senhor, para que vidas fossem alcançadas. E no versículo 11 vai dizer que então subornaram homens para que dissesse que ouviram Estevão falando mal do profeta Moisés e contra Deus. Eles caluniaram, inventaram uma mentira. E às vezes, quantos de nós temos passado por isso? Às vezes você que está me ouvindo agora,
você, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo agora nessa mensagem, esteja vivendo um momento que estão te caluniando, seja um momento que estão te perseguindo, tentando contra a sua vida. Mas fidelidade ao Senhor requer essas coisas. Existe um processo em qual nós passamos para que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Existe um processo que eu e você vamos passar, e no meio deste processo existe a infidelidade de alguns. Por que Deus escolheu ele? Por que Deus escolheu ela? E movidos pela inveja, muitos de nós vamos ser entregues ao matadouro todos os dias. Fidelidade é algo que custa caro. A fidelidade, ela tem um preço. E por ser fiel a mim e a você, por ser fiel ao propósito que o Pai o enviou, o nosso Senhor Jesus Cristo subiu numa cruz para que o seu sangue vertesse por mim e por você. Fidelidade levou Paulo para a prisão. Fidelidade levou Paulo a ser também o mártir da igreja. Por fidelidade levou Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo. Eu sempre digo isso quando tenho a oportunidade de estar ministrando. Essa passagem em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram presos, levados ao Sinédrio, aonde Gamaliel intercedeu por eles. Eles ali mantiveram firmes e fiéis. Passaram a noite toda sendo açoitados, mas no dia seguinte, quando foram liberados, eles saíram regozijando por haver padecido em nome de Jesus. Em Provérbios 12, Salomão ele vai dar um relato sobre como nós devemos se comportar, o castigo do homem mau e a premiação, assim eu posso dizer, do homem bom. O que o homem fiel vai colher e o que o homem infiel também vai colher, porque a colheita é inevitável. O que nós podemos colher, o tipo de fruto que eu e você vamos colher, que é opcional. Mas colher não tem por onde. Colher nós vamos colher, seja para o bem ou seja para o mal, seja para a glória ou seja para a perdição. Mas o que nós plantamos, nós colheremos. Então que nós venhamos plantar fidelidade, que a nossa palavra venha a ser sim, sim, não, não. Que o nosso proceder venha a ser um proceder fiel, um proceder de resplendor, aonde Deus seja glorificado através da nossa vida. Vai ser doloroso? Vai. Vamos ganhar algumas pedradas no caminho? Vamos, mas até hoje eu nunca vi ninguém tacar pedra em árvore que não dê fruto. Eu nunca vi ninguém tacar pedra em árvore que o fruto esteja podre, porque quando ele está podre, ele cai sozinho. Não precisa ninguém tacar pedra. Mas o foco dessa série, o foco desse trabalho que nós estamos fazendo é para que você e eu, mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempo de crise, nós continuamos firmes e fiéis, constantes na presença do Senhor. Que seja digno o nosso proceder, que seja agradável o nosso falar. Porque as pessoas que não têm Cristo ainda querem ver em mim e em você algo de Cristo para que elas possam receber. Então, com essa mensagem, nós viemos refletir, nós viemos botar em pauta, analise esse homem a si mesmo, vamos botar em pauta o que nós temos vivido, o que nós temos falado. Não tem um ditado que diz aí, quem jura mente, e Deus vai falar na tua palavra para que nós não viemos jurar.
nem pelos céus, nem pela terra, nem pela nossa cabeça. Sejamos fiéis ao Senhor. Mas Fabiano, o que é que eu faço com aquele que está me perseguindo, que está contando mentira? O que é que você faz? Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes assim, eu tenho vivido, às vezes nós temos vivido em meio de perseguições e pessoas que estão falando mal de você, porque falam de mim também, falam que eu sou louco, que estou viajando com esses vídeos. Às vezes não vem a vontade de dar uma resposta quando Deus começa a nos usar com as pessoas. Às vezes não dá resposta, mas sabe o que Deus vai me dizer? O que Deus me disse, e eu quero dizer para você: quer ser o meu imitador? Perdoa quem está te perseguindo. Perdoa os teus inimigos e viva em paz. Sabe por quê? Eu aprendo com Estevão. Em Atos capítulo 7, ele vai dizer no versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu. Você vai olhar para os céus e vai dizer: Senhor, eles não sabem o que faz. Perdoa-os e viva em paz.